Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e hoje no Cult nós vamos conversar com o Vitor Zonzini, que acaba de publicar este livro interessante sobre a vida e obra do filósofo Nietzsche. Fica com a gente e acompanha esse papo. Vitor, é uma grande alegria recebê-lo aqui. Rodolfo, muito obrigado. Primeiramente, agradecer a você aí pela oportunidade, de estar divulgando o meu livro, muito importante, tanto pela questão cultural aqui na nossa cidade. E também eu quero agradecer o pessoal que está assistindo, família, amigos e meus alunos do coração aí, tá? Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz e agradecido. Eu também já te parabenizo por este livro, recém-publicado. Não foi lançado ainda, a gente vai fazer o lançamento do seu livro. Sim. E com certeza vai ser uma noite memorável. Formação para a vida, a vontade de potência no pensamento educacional de Nietzsche. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para você. Você tem 25 anos, bem Sim. jovem. O que te levou a escrever um livro e um livro sobre Nietzsche, que é um filósofo do século XIX, Sim. Provocador demais. É demais. E também assim, um pouco difícil de ler, Sim. Escreve por aforismos. Sim. Por que você escreveu essa obra? Então, a história até é meio engraçada, porque assim, no último ano de faculdade, eu tive a disciplina de filosofia da educação, tá? Até então, eu conhecia o Nietzsche, a gente não tinha estudado muito Nietzsche ainda, não tinha estudado nada do Nietzsche na real, só tinha algumas citações dele. Eu lembro que no colegial eu tinha pego um livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, mas eu não entendi nada, absolutamente nada, nem tinha como entender um livro daquele no terceiro colegial. Mas quando eu estava na faculdade, no último ano, quando na disciplina de filosofia da educação, bem justamente no dia que eu faltei, o professor, que era um professor da pós, que ele estava cobrindo as aulas, da professora que tinha sido demitida, e ele fez a gente fazer uma apresentação da visão de filósofo diferente na educação. Aí eu tinha faltado, e a minha amiga, que era sempre minha dupla, Ana Paula, um grande abraço para ela se ela estiver assistindo esse vídeo, ela pegou o Nietzsche, mas depois ela mandou mensagem para mim, Vitor, eu escolhi o Nietzsche lá pra gente fazer o trabalho, sobre educação. Eu falei, nossa, Nietzsche deve ser difícil, cara. Aí beleza, a gente conforme fui fazendo um trabalho, fui estudando, sobre o conceito da educação dele, que é a primeira fase do pensamento dele, como a gente vai discutir em breve, E eu comecei, a me interessar bastante, porque o Nietzsche ele criticava muito a forma engessada do ensino, tanto do ensino superior quanto das escolas, que essa forma de pensamento engessado travava o verdadeiro aspecto da criação, que formaria um indivíduo crítico e autônomo, Então, aí foi sempre que eu pensava dentro da faculdade de filosofia, que eu tava dentro da faculdade, eu pensava, nossa, será que eu tô só estudando uns filósofos aleatoriamente, ou eu estou aprendendo a pensar, Eu tinha essa crítica a mim mesmo, acho que eu não tô aprendendo a pensar, então eu queria aprender algo novo, pensar por mim mesmo. Então, quando eu pegava um filósofo, seja o Kant, Hegel, Platão, qualquer um assim para ler, eu tentava questionar as ideias deles, tentar contrapor, sabe? Eu acho que a filosofia é uma ferramenta para autonomia, tá? E muitas pessoas que estudam filosofia só estudam porque gostam, Não, beleza, Cada um faz o que quer, Mas eu acho que eu estudo filosofia porque eu quero ter um pensamento original também, Então, e o Nietzsche, ele pega muito nessa questão da originalidade, Isso que eu vou tratar bastante no meu livro. Então, foi meio por isso, assim, que eu decidi fazer. E aí depois, eu já tinha saído, me formei
da universidade e comecei a dar aula, né, numa escola pública. E logo depois, esse mesmo professor, né, que é coordenador, né, da pós da Unimap, me falou, né, que estava tendo bolsa ainda, tinha a inscrição para o curso, né, se eu não queria, né, me inscrever para o mestrado. Aí eu fiz, tipo, mas eu só fui, assim, eu falei, acho que não vou passar, nem sei do que eu vou falar. Aí eu lembrei do Nietzsche, eu falei, acho que eu vou pegar o negócio do Nietzsche, né, meio que sistematizei, estava bem diferente do que tá hoje, né, você sabe, né, como escritor a gente muda, vai mudando, né, até dar certo. Então... A gente, na verdade, o escritor, ele abandona o livro, né? Porque sim. senão você não publica. Sim. Se você não abandonar, você fica mexendo toda vez, toda hora. Sim, exatamente. Você acha que nunca tá bom, né? Então, assim, do meu projeto inicial no mestrado era algo totalmente diferente, mas era relacionado ao Nietzsche mesmo, né? Então, aí eu fui aceito lá no mestrado, eu consegui a bolsa, né? Graças a Deus. Mestrado em educação. Em educação, né? Mestrado em educação no núcleo de História e Filosofia. Então, aí eu segui o mestrado durante 2 anos, né? Várias noites aí sem dormir, escrevendo de madrugada, né? Nossa, que é um parto escrever. Mas no final deu tudo certo, né? Legal. E eu usei, é importante ressaltar que esse livro, né? Na verdade, é a minha dissertação do mestrado, né? Que foi adaptada Sim. como um livro, né? Sim. De forma mais acessível para os leitores. Interessante, o seu livro é interessante porque ele expõe Nietzsche como educador, né? Sim. E isso é bem raro. A gente vê muitos livros sobre Nietzsche, mas como filósofo. Sim, exatamente. Nietzsche como crítico do cristianismo. Sim. Enfim, tem várias, né, facetas do Nietzsche que são expostas aí. Muitas produções a cada ano, muitos livros são produzidos, mas Nietzsche como educador eu particularmente, a primeira vez que eu vejo um livro, né, expondo o Nietzsche com essa faceta. E você no início falou, né, que o Nietzsche foi um grande crítico, né, do sistema educacional da sua época. Ele criticava as estruturas educacionais que eram meio travadas. E você poderia falar um pouquinho quais eram os mecanismos de engessamento que Nietzsche via na época nas instituições de ensino? Então, né, primeiramente, assim, eu também, quando tive contato com Nietzsche, né, falei, nossa, Nietzsche é educador, né, eu falei, nossa, eu nem sabia que Nietzsche falava do aspecto da educação, mas o meu objetivo nesse livro é mostrar que o Nietzsche nunca abandonou essa forma de educador dele. O Nietzsche, na verdade, além de um filósofo, ele é um educador, ele nunca deixou de ser um educador. Isso que eu vou mostrar no livro, né. Então, essas críticas, né, que ele fazia às instituições de ensino da época dele, né, tem uma história que começa lá no século, lá no período do Iluminismo, né, os ideais iluministas começam a se dissipar, né, e depois tem a Revolução Francesa, e também tem, em 1806, se eu não me engano, a Prússia perde uma guerra para o Napoleão, né? Então, aí, quando a Prússia perde essa guerra para o Napoleão Bonaparte, eles enxergavam que faltava um espírito que unificasse o território deles, né? Tipo, eles tinham a bravura guerreira, mas faltava um sistema catalisador para formar uma nação. Tá? Então, qual que foi a ideia deles? Começar a investir na educação. Tá? Então, né, a educação na Alemanha era antes, né, voltada, né, à nobreza, né, e essa era uma das críticas dos ideais iluministas, né? Tipo, o conhecimento devia ter acesso para as massas, né, não só para a nobreza. Então, como a Alemanha antes, né, ela era bem atrasada também em comparação à Inglaterra e à França, ela começou a bater nessa tecla aí da educação, né? Tipo, da educação para formar uma identidade, né, para o povo alemão, né? Que na real era a antiga Prússia, né? Sim.
Então, eles formaram esse pensamento educacional, aí surgiu o grande o parlamentar e humanista, o Humboldt, né, que ele que criou a Universidade de Berlim, ele que fez o sistema ser mais rígido, né? Então, ele começou com um sistema de educação bem rígido mesmo, né? Tipo, algo para o cara mais técnico. É mais técnico, né? Voltado para a área técnica, até o contexto da primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial. Levando em conta sempre a disciplina, né? Isso, exatamente. Uma coisa tecnocrática. Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? Na época do Nietzsche, né? Então, no século XIX, as instituições de ensino, né? Elas vão estar muito voltadas a essa parte tecnicista, né? Então, o Nietzsche ele vai chamar isso, essa crítica que ele vai fazer à educação do seu tempo, né? Ele vai falar do esvaziamento cultural, né? Que ele vai criticar, né? Que a educação vai estar na mão do Estado, da ciência e do comércio. Né? Ele vai chamar esse processo de esvaziamento cultural da ampliação da cultura e, eu acho que fragmentação da cultura, né? Então, a ampliação, ele falava que era do Estado, ele estava interessado em dissipar a cultura para as massas, não com forma de autonomia, mas para gerar indivíduos, né? Tipo, para formar indivíduos como mão de obra, né? Para o mercado, né? Então, o comércio e o Estado, eles se alinhavam, né? Para um ajudar, né? Um ajudar o outro, né? Interessante essa crítica, né? Sim. É muito pertinente ainda hoje. Sim. Porque hoje o sistema educacional, vamos pensar no Brasil, né? O sistema educacional brasileiro, ele forma por mercado, né? Ele tem essa tendência aí, né? De formar o indivíduo para o mercado e não para a vida, né? Exatamente. Formar um ser humano. Exatamente. Né? E essa crítica dele ainda é muito pertinente. Né? Sim, exatamente. Então ele falava dessa ampliação cultural, né, que é disseminar a cultura, né, para as massas, né, para elas, né, obedecerem, né, e a redução cultural seria o conhecimento científico, que você vai fragmentando o conhecimento, né, e vai aos poucos desligando ele da vida, né, cada área vai estudar certa coisa, você fica alienado. Que é o lance do especialista. Isso, né? O especialista. Hoje a gente tem especialista para tudo. Né? Exatamente. E talvez o desafio é a gente voltar a sociedade, né? Voltar a produzir generalistas, né? Isso. Porque a gente só tem especialista, né? O cara sabe tudo de um tema, mas ele não consegue enxergar a realidade com uma amplidão, né? Sim. É tudo muito recortado, né? Sim, não, mas exatamente, esse é o ponto mesmo, né? Do especialista, ele critica o especialista. Porque você olha o especialista pro Nietzsche, que ele chama do homem da ciência, que ele olha para o mundo com uma ótica só dele, limitada, né? Então, isso acontece hoje, né? Sim, sim. E ele não critica a ciência em si, né? É importante ressaltar que ele não vai criticar a ciência, mas a forma que estava sendo utilizada a ciência. Então, o conhecimento para o Nietzsche, então, né? Ele seria, então, hoje, ele seria um grande crítico do academicismo. Sim. Porque você pega lá o doutor, né? Nada contra os doutores, não, reverência e respeito. Sim. Mas você vai lá e você faz uma tese de doutorado, é um recorte. Sim. Né? Você vai recortando o mestrado, depois o doutorado recorta mais ainda. Sim. Né? E às vezes não é nenhuma crítica aqui. Não, sim, mas sim. Mas é isso. Falta uma compreensão, um olhar mais amplo, né? Da vida e da... Sim. Então, exatamente, mas é importante você ter ressaltado isso, porque assim, é o seguinte, né? Isso é uma dissertação de mestrado. E assim, eu entrei meio que de paraquedas no mestrado, não sabia direito o que era em si. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que criar algo novo, né? Tipo, eu fiquei animado, né? Mas eu vi depois, no decorrer do processo, que não era criar algo novo. É meio que você lê o autor e vai escrevendo sobre, tipo, assim... Você não trabalhando, você vai vai subindo em cima dos ombros de outros. Sim, exatamente. Aí eu fui vendo que, assim, nossa, eu tô fazendo um negócio sobre educação, beleza, na parte de filosofia, mas eu não tô exercendo um pensamento crítico, né? Eu me pego muito por esse lado, né? Tipo, enquanto filósofo, assim. E então,
conforme eu fui, né, lendo, eu fui concordando com Nietzsche. Eu falei que realmente é assim, tipo, se você fica especializado em uma coisa, né, tipo, só numa coisa, tipo, ficar 20 anos, nada contra, né, quem é doutor, tal, que na área Sim. acadêmica, mas sei lá, você ficar 20 anos numa sala fechada lá falando sobre educação, né, com poucas pessoas, né, eu acho que é meio cômodo, né, E, porque assim, né, eu acho que a educação mesmo você vê na realidade. Tipo, eu, e eu às dou vezes, aula numa escola de periferia, então assim, eu sei a realidade da educação, né, tipo, o que que a gente está e acho que em todas enfrentando. as áreas, às vezes o especialista, É, que nem a gente falou, ele olha de forma limitada para a realidade, né? Ele olha segundo o seu recorte ali. E às vezes até o cidadão comum, o homem comum, o cidadão comum, ele que não tem tanta educação formal, ele consegue enxergar até mais amplamente a realidade, né? sim, sim. Ele consegue ver outras coisas. E o cara tá lá, o homem científico, né? O homem Aham. da ciência, ele só vê aquilo sob a sua ótica, né? Exatamente, tipo, Fragmentada, assim. essa parte, Muito né? legal. Isso é bem pertinente para os dias de hoje, né? Sim, exatamente, porque tipo, Nietzsche ele prezava mais pro lado sensível, artístico da existência, sabe? Poético, não pro lado engessado, burocrático, o lado totalmente Seria o racional. espírito livre? Isso, exatamente, esse seria o espírito livre, né? O espírito de Que não está criação. preso a É, estruturas e nada. exatamente. E voltando, né, à parte da crítica, né, às universidades, o Nietzsche ele escreve a fase dele como educador, né, tipo como crítico da educação, é na primeira fase dele, né, que o Nietzsche é dividido em três fases, né, o pessoal costuma dividir ele em três fases, né, a primeira fase que é a juventude, né, que é a parte dos escritos da educação, a segunda fase dele, que ele vai criticar mais a metafísica, vai se alinhar mais à ciência. E a terceira fase dele, né, é a parte do tornar-se o que se é, né, tipo, a superação do indivíduo. Então, essa primeira fase dele, da juventude dele, ele tá dando, ele tá lecionando numa uma universidade de filologia, né? Então, é, Ele foi um ele, filólogo. ele foi um filólogo. Primeiro, ele se formou em filologia, né? Por isso que ele era o Nietzsche, por isso que ele é meio difícil de compreender, porque ele escreve muito bem. Explicar Ah, para quem está acompanhando por sim, ventura, o que é o filólogo, né? Assim, bem basicamente. Que é um cara que estudava ali as origens das palavras, sim, né? Mais a fundo, sim, popularmente aí, para ter isso, um entendimento, né? sim, Seria o filólogo. exatamente. E o Nietzsche ele tinha muito conhecimento, né? Tanto da língua alemã quanto do latim, do grego, né? Isso também graças à formação dele, que como ele vinha de uma família protestante, né? Ele fez teologia, Luteranos, né? eles eram O pai dele era luteranos, pastor, sim. ele quase foi pastor, É, né? ele quase foi pastor, né? Olha que O interessante. pai dele morre quando o Nietzsche tem 5 anos, né? E aí ele quer seguir os passos do pai, né? Então ele estuda num colégio, né? Que pega bastante essa parte da linguagem, né? Então o cara era conhecedor de bastante língua, por isso que ele é bem difícil de entender. Não, Conhecia o grego, conhecia. ele conhecia o grego, conhecia o latim, né? Conhecia a língua alemã, né? Os E ele clássicos. escreve por aforismos, né? Isso, é. Então, Para as frases mais curtas, né? por isso que ele é um pouco mais complexo, assim. Ele não é difícil, eu diria que ele é complexo, na verdade. Profundo, É profundo, né? Mas nada que ninguém provocador é também. provocador, né? Então, assim, essa primeira fase dele, ele tá, né? Depois que ele abandona a teologia, ele vai fazer filologia, né? Porque um professor dele disse que ele tinha muito talento, né, para isso. Então, ele estuda filologia, depois ele vai seguir ele recebe um convite desse professor numa universidade. Ele vai ele vai lecionar nessa universidade, mas aquilo com o tempo vai consumindo ele vai vendo que aquilo é muito engessado, tipo, ele não consegue, tipo, desenvolver o pensamento crítico dele, né? Então aí que ele escreve, né, a crítica, né, sobre os estabelecimentos de ensino, né? Então ele vai fazer
meio que umas 5 sessões de críticas às instituições de ensino, né? Aí que ele vai colocar a questão do esvaziamento cultural, né? Da ampliação cultural, redução cultural. Critica os especialistas. Vai criticar os especialistas. Então ele vai bater bem nessa parte aí, porque era o que ele estava vivendo. Então, por isso que eu coloquei esse título, Formação para a Vida, porque o Nietzsche, tudo que ele escreve é aquilo que ele está vivendo. Tipo, a filosofia dele é totalmente interligada com a vida, né? Com a própria vida dele. Então, era tudo que ele estava, tipo, sentindo, né? Tipo, ele sentia que o espírito dele era livre, não era para ficar, tipo, massificado, entende? Legal, então, ele tinha esse sufoco. Seu livro, você constrói os capítulos e, enfim, tem um fio, assim, Sim. né, de condutor, que é, né, que se baseia no conceito de vontade de potência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Até para quem está acompanhando a gente, né? Sim. O que é vontade de potência em Nietzsche? Sim. Se fala muito isso, né? Quem lê alguma coisa de Nietzsche vai ver muito isso. Bom, né? Primeiramente, assim, quando eu formulei, né, a minha dissertação, foi com a intenção de facilitar, né, para uma pessoa leiga entender o pensamento do Nietzsche. Então, de certa forma, ele segue uma ordem cronológica. Tá? Tipo, então são 3 capítulos desse livro, tá? Capítulo 1, que vai falar sobre a crítica dos estabelecimentos de ensino, né? A fase mais jovem dele. O 2, né, vai começar a vontade de potência. E o 3, eu vou fazer uma relação da vontade de potência no pensamento educacional. Então, assim, a vontade de potência, o que ela seria? Ela é um conceito bem, tipo, meio difícil, assim, de entender no pensamento do Nietzsche. Por quê? Porque ela tem várias definições, né? Bom, mas para começar entendendo o que é a vontade de potência, a gente tem que pegar lá o Schopenhauer, né? Que foi um grande filósofo que o Nietzsche teve bastante afeição, né? Tipo, ele se apaixonou, né, pelos livros de Schopenhauer, né? Então, vamos pegar um pouquinho... Ele era um filósofo bem pessimista. Sim, né? A gente pegou muito disso também. Exatamente, né? Mas, ao contrário do Schopenhauer, o Nietzsche, ele fugia desse pessimismo. Então, também é um senso comum que as pessoas têm que colocar o Nietzsche como niilista, mas depois a gente fala sobre isso. Mas o Schopenhauer, ele tinha um conceito que ele falava da vontade só, né? Com V maiúsculo. Né, que era um conceito. Vontade, o que seria essa vontade? O Schopenhauer, essa vontade era algo metafísico, né? Era um uno que formou, tipo, responsável pela uma força involuntária que deu origem a tudo, assim, tipo, e estava presente em todas as áreas, né? Tipo, tá em tudo, né? Nos seres humanos, nos animais. A gente poderia dizer também que é um instinto, né? Tipo, é um querer, né? Tipo, é o que mobiliza a gente ir para frente, né? Tipo, a nossa vontade, né? Então, o Schopenhauer, ele tinha esse conceito da vontade, tá? E essa vontade para ele era algo pessimista, porque ele falava que o ser humano, e por que ele era pessimista, né? Ele falava que o ser humano, tendo essa vontade dentro dele, ele nunca ia estar satisfeito com nada, porque ele sempre está querendo uma coisa, e quando ele tem essa coisa, momentaneamente ele fica satisfeito, mas depois ele não está mais, desanima. Então viver é sempre querer, né? Sim. Então você não escapa desse ciclo, por isso que ele é pessimista, então você nunca vai alcançar a felicidade, né? Então, aí o Nietzsche, como ele leu o livro O Mundo como Vontade e Representação, do Schopenhauer, tá? Então ele vai, né, vai utilizar esse conceito, mas ele vai chamar de vontade de potência, tá? Facilitando para o pessoal que está assistindo, o que é a vontade de potência no Nietzsche? É uma tensão entre forças opostas que está presente também no universo, né? Tem um sentido cosmológico,
tá? Isso daí ele acreditava que... E está presente no indivíduo também? Está presente no indivíduo, está presente em tudo, todas as esferas. Política, ética... E quais seriam esse choque de força? Então, né, na parte cosmológica, né, tipo, são atrito de forças que dá origem, tipo, nessa tensão de forças, uma força que ele vai chamar de ativa, outra reativa, nessa tensão que gera a vontade de potência, né, que a criação nasce através da tensão das forças opostas, né, e que eu trago a vontade de potência na educação seria justamente essa parte da tensão entre o pensamento criador e o pensamento engessado, tá? Da alienação contra o pensamento crítico. Tá? Então, a vontade de potência no pensamento de Nietzsche é a tensão, o embate, e sempre vai ter esse embate. Tipo, não tem como fugir desse embate, mas é no embate que a vontade de potência está presente. É no embate que a criação vai estar presente. Então, é necessário ter esse embate. Né? E esse embate está... Então é necessário ter filósofos que critiquem Sim. as instituições educacionais hoje. Exatamente. É necessário ter vozes criticando. Exatamente. E aí na primeira parte, né, no primeiro capítulo, eu vou mostrar que a vontade de potência, mesmo não estando formulada totalmente no pensamento dele, que vontade de potência ele vai formular mais para frente, né? Mas sempre esteve presente no pensamento dele. Na fase da juventude, que ele vai criticar as instituições de ensino. E o que ele vai propor para melhorar o ensino dessas instituições? Voltar na Grécia Antiga, porque na Grécia Antiga tinha a tragédia grega, né? Que era um gênero de teatro, né? Literatura, né? Tipo, que misturava conceitos, né? Que emocionava, transbordava emoções, né, em quem estava assistindo. Então o Nietzsche vai falar que a tragédia grega trabalhava com duas forças opostas. O lado apolíneo, tá, de Apolo, que Apolo é o deus da razão, o deus da luz, né, deus das artes plásticas, da harmonia, e Dionísio, né, o lado dionisíaco, né, que é o Dionísio é o deus do vinho, deus da sensibilidade, Deus da loucura, da embriaguez, né? Prazer. Do prazer, né? Então a tragédia grega trabalhava muito com essas questões, tipo, tinha a parte mais racional, mas tinha a parte também muito emocional. Isso, exatamente. Então, racionalista, tal. Exatamente. Então o Nietzsche, ele vai nessa primeira fase dele, ele vai voltar muito nessa parte da tragédia grega. Então eu vou colocar que a vontade de potência vai surgir daí. Do lado apolíneo e dionisíaco, na tensão dos dois, né? Porque, para o Nietzsche, a tensão dos dois que gerava a tragédia grega. Porque, assim, se você deixar o lado apolíneo aflorar mais, né? Ele sobressair, né? Do lado dionisíaco, o que vai acontecer? Vai acontecer o que estava acontecendo no tempo dele. Uma educação muito racionalizada, uma educação muito fechada para o pensamento criativo, para a sensibilidade. Isso, exatamente. E se você vai só para o lado de Dionísio, fica uma coisa também muito... fica meio desequilibrado. Ele fica desequilibrado e fica... quando se fala, você começa a ver o mundo também como um lugar muito... quando se fala... muito triste, solitário. Você cai você se afunda num abismo se você ficar só no lado dionisíaco também. Agora aproveitando aqui, o papo está muito bom, né? A gente poderia ficar então. fazendo 1000 perguntas. Nossa, agora eu quero fazer uma pergunta... que tem muita coisa. Eu quero fazer uma pergunta interessante sobre Nietzsche, que eu acho que você dá uma pincelada no seu livro, que é o conceito do... Eu não sei se é esse o termo correto, né? Übermensch. Übermensch. Que é o super-homem. Sim. O que é esse conceito aí? Quando a gente pensa... Tem muita gente que aprende isso na escola, super-homem pensa logo no Superman, pensa no né? Super-Homem, né? Superman. O Nietzsche foi o cara que falou do Superman. O que é o super-homem, né? O Übermensch, do alemão, né? Que é o... Sim, o além do homem. O homem para além do homem. Isso, né? O homem que transcendeu o próprio homem, né? Isso. É um conceito que não dá para definir muito no português, né? A gente traduz como super-homem, né? Mas tipo, não é o super-homem. Inclusive, quando eu fui apresentar o trabalho do Nietzsche, né?
Na faculdade eu coloquei a imagem, a cara dele no Superman, assim. Tipo, tem várias montagens dele Sim. com o Superman. Mas enfim. Talvez ele é o supra-homem, né? Tipo, além do homem. Enfim, o que é o conceito do super-homem, né? Voltando na primeira fase do pensamento dele, ele vai falar que a tragédia grega ia formar o gênio. Tipo, a tragédia grega na educação, né, o lado dionisíaco também, ia ajudar a formar o gênio filosófico. O que seria o gênio filosófico? Um indivíduo crítico, autônomo, dono do seu próprio pensamento. Como Nietzsche era na época de estudo dele, né? Então, aí eu vou falar que esse gênio que ele vai chamar, né, de gênio, vai ser a gênese do super-homem. Porque o super-homem vai ser formulado lá na frente, né? Lá no Assim Falou Zaratustra, né? Melhor vai ser formulado esse conceito. Super-homem, então, seria um indivíduo que vai vai ter o aspecto da criação em si, né? Vai ser um indivíduo autônomo que vai criar suas próprias regras. Tipo, ele não vai seguir o rebanho, ele vai criticar, mas além de criticar, ele vai criar, não só criticar, né? Porque no Assim Falou Zaratustra, ele vai falar que das 3 metamorfoses do espírito, né? O que seriam essas 3 metamorfoses para alcançar o super-homem, né? Ele vai falar, a primeira metamorfose é o espírito de camelo. O que seria? Quem seria o camelo? Camelo é um animal, né, que parece cansado, né, que carrega muito peso, né, que fica andando muito, né. Então o camelo seria alguém que pega a moral fraca, coisas inúteis, se preocupa, é uma pessoa ressentida, né? E não sai disso, né? São as pessoas alienadas, a gente pode dizer, né? O camelo seria as pessoas alienadas, né? Aí a segunda etapa é o espírito de leão, né? O camelo ele vira o leão. O que seria, né, essa metáfora aí do Nietzsche, né? O leão seria o espírito de destruição, né? Tipo, o leão, né, é feroz, né? O símbolo feroz, né? Então, o leão seria o espírito crítico, que ia combater, o espírito de camelo ia acordar da alienação dele e falar, opa, alguma coisa está errada, né? Que nem ele estava fazendo antes, né? Então ele vai criticar, ele vai ver os pontos negativos da moral, da fraca moral, tá? Mas isso não é suficiente para ele se sobressair. Criticar não vai fazer você só ficar criticando, não vai fazer você se mover para lugar nenhum, né? Você só vai ficar, né, repetindo algo que não vai mudar nada. Mas quando o leão se transforma no espírito de criança, ele coloca o espírito de criança, porque é o espírito inocente, né? É o aspecto da criação. O leão, em vez de, ele passa da crítica para criar algo novo. Ele vai destruir a falsa moral e vai formular uma nova moral, né? Ele vai criar algo novo. Então Nietzsche coloca isso na figura do profeta, né, do Zaratustra, né? Que ele fala, né? Eu vos apresento o super-homem, né? O indivíduo, né? Que vai além de si mesmo. Que vai além de si mesmo, né? E o super-homem, que é em alemão Übermensch, né? Ele vai ser um indivíduo autêntico, mas ele vai ensinar os outros a serem indivíduos autênticos, mas não copiar dele, entendeu? Tipo, cada um vai ter que ter sua própria originalidade. Ele vai mostrar o caminho para a originalidade, mas você que vai ter que chegar até a sua originalidade. Tipo, ele não vai te mostrar, porque se ele falasse para você copiar ele, pô, não, você não ia ter originalidade nenhuma, você está reproduzindo algo, né? Entendi. É meio que semelhante assim, de certa forma, eu tô fazendo meio que isso, tipo, eu copiei o Nietzsche, né? Tipo, não copiar o Nietzsche, né? Tipo, eu tô pegando o pensamento dele, não é o meu pensamento. Você está reproduzindo o pensamento dele. Mas tem um contexto, eu tava fazendo mestrado, né, tudo mais. É muito bacana. Mas eu tentei dar um aspecto, como se fala, inovador, de certa forma. Eu tentei, assim, fugir um pouco, assim, tipo, tentar... Do lugar comum. Tipo... Quando se pensa em Nietzsche. É. Agora vamos lá, tem uma curiosidade aqui sobre Nietzsche, que eu queria que você falasse.
no livro Gaia Ciência, o Nietzsche faz uma afirmação, e inclusive ele é conhecido e mal conhecido por essa frase. Sim. E principalmente nos círculos cristãos. Sim. Que Deus está morto. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, ou melhor, várias perguntas dentro dessa grande pergunta, dessa grande afirmação de Nietzsche. Sim. A primeira, Deus está morto? A outra pergunta que vem a partir dessa é, que Deus é esse que está morto? E a terceira pergunta é, quem matou Deus se Deus está morto? São perguntas bem, né, interessantes, né, e polêmicas também, né? Mas para você ver, né, como a filosofia do Nietzsche, uma coisa puxa a outra, né? Falando do super-homem, o super-homem, para ele se formar, ele vai precisar do niilismo, né? O que é o niilismo? Que é do nihilo. Que é o isso. Do nada. Do nada, né? A vida sem sentido nenhum, sem perspectiva nenhuma, um vazio, né? Uma angústia, né? Tem gente que fala que o Nietzsche é niilista, né? Mas, né? Para entender o super-homem, primeiro você tem que entender a morte, o conceito da morte de Deus, né? Tanto é que antes de falar no super-homem do livro, eu coloco o conceito da morte de Deus. E o que ele quer dizer com Deus está morto? Então, ele vai falar Deus está morto por quê? Porque o Nietzsche, ele estava, né, vamos pegar no contexto dele, ele estava no contexto da segunda revolução industrial, né? Tecnicismo, a ciência avançando. Então, ele via uma falsa moralidade das pessoas, né, em não praticar de fato, né, a fé delas, né, tipo... É muito semelhante ao que vemos hoje, Exatamente, né, tipo, lembrando assim, que Nietzsche é ateu, tá? Então, quando Nietzsche fala de Deus está morto, o cara não ia falar que algo... Tipo, que não existe está morto. E tipo, nem faz sentido também se matar Deus. Então, tipo, Nietzsche não é burro, né? Tipo, então, as pessoas pegam muito por esse lado, acham que o cara tá literalmente falando, tipo, que Deus está morto, né? Mas não, o que ele estava querendo dizer é que a ideia do cristianismo estava morta, porque como a ciência estava avançando... Ou seja, não estava fazendo sentido isso. Naquele momento histórico. Não estava fazendo sentido, né? Porque o avanço da ciência, as pessoas muito engessadas, muito fechadas, né? Tipo, também não praticando o amor ao próximo, né? Como eu tinha comentado com você já, ele fala, né? Tipo, que o último cristão morreu na cruz, né? Porque as pessoas, ele via essa falsa moral das pessoas, né? Então, respondendo sua pergunta, né? Quem matou Deus, né? Que ele falava, ele próprio falava, né? Na Gaia Ciência, ele fala, quem matou Deus, ele fala, foi eu, você, né? Nós matamos Deus, né? Então, porque o cristianismo não estava fazendo sentido naquela época, né? Naquele contexto. Então, o Nietzsche, ele vai falar que como o cristianismo estava perdendo a força, as pessoas poderiam se afundar no niilismo, né? Na falta de sentido da vida. Mas isso era essencial, porque quando você se afunda, é que você vai gerar algo novo. Aí que vai surgir o super-homem, né? Na tensão entre o niilismo, você precisa... aquela famosa frase do Nietzsche, que é muito bonita, né? É preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela cintilante, né? Tipo, então você precisa decair, né? Para aprender a se reconstruir e criar algo novo. Então o super-homem é uma criação nova, partindo do niilismo. E aí que está a vontade de potência, né? No embate, né? De forças contrárias que gera algo novo. Então é mais ou menos nesse caminho. E para a gente chegar aí no final da nossa conversa, né, que está muito boa, como que a gente faz? Eu queria perguntar para você como filósofo, você como estudioso de Nietzsche, né, como professor também, isso é muito legal ressaltar que você dá aula no sistema público de educação aqui em Piracicaba, né, então interessante, você é professor de filosofia, é uma escola de periferia, né? Isso, exatamente. E como que a gente pode fazer, os professores, enfim, para gerar indivíduos criativos que pensam de forma autônoma, né? Sim. Que pensam por si mesmos. Sim. Não, essa é uma excelente pergunta, né? Porque é algo que eu me questiono bastante, né? Como eu sou funcionário do Estado, então é algo engessado, né? Então, como que eu posso fugir disso enquanto professor de filosofia, que é algo filosofia para abrir a mente, né?
que não é para ser algo engessado. Então, assim, é uma questão bem complicada de ser respondida, né? Talvez eu não tenha uma resposta boa, mas eu vou falar que eu acho com base, né, que eu escrevi no Nietzsche, né? Ele fala no último capítulo, eu chego no tornar-se o que se é, né? O que é tornar-se o que se é? É você não ser uma pessoa fechada, mas uma pessoa aberta a tudo, né? Enxergar a vida com uma sensibilidade, não só pela lógica. Né? Então, eu pego esse contexto do tornar-se o que se é, né? Você, né, ser o super-homem, né? Ser alguém autêntico, né? Criativo. E o sistema de educação, ele é voltado para o mercado de trabalho, né? Então, e eu como professor de uma escola de periferia, eu me preocupo muito, né, com a formação dos meus alunos. E a única oportunidade para muitos ali é entrar numa faculdade, né, para, né, conseguir uma vida melhor, né? Então, e muitos deles não almejam isso, né? Então, o que eu trabalho muito? Eu falo, independente do que você faça, seja faxineiro, motorista, advogado, médico, não importa o que você faça, nunca tenha a mente fechada. Tipo, como a gente pode ser criativo? Você simplesmente não escolhendo ser alienado, né? Você escolhendo, às vezes, que o caminho da criação, do tornar-se o que se é, ele é doloroso, porque você tem que sair da sua zona de conforto. E tem que acreditar também. Você tem que acreditar. O cara tem que ousar acreditar que ele pode fazer, porque às vezes o cara não acredita. Pode, né? Tipo, ele não acredita que ele pode desenvolver alguma coisa. Sim, né? E as pessoas estão muito desestimuladas, né? Tipo, muito focadas em coisas inúteis, né? Porque, no final, também a ignorância é uma bênção, né? Quanto mais se sabe, né? Como a gente estava falando, quanto mais se sabe, mais triste você fica, né? Mas isso necessariamente não é uma coisa ruim, né? Você pode pegar isso de aprendizado, né? Aprender com a dor. Isso que o Nietzsche falava, né? Aprender com a dor, a superação de si. Não é difícil, é difícil o caminho para o super-homem. É complicado. Você ser uma pessoa autêntica é complicado, mas você tem que se superar, né? Se superar é um caminho difícil. Assim, esforçar. Tipo, a gente pode resumir, é um caminho para todos, mas para poucos também, porque não importa o que você faça, muitas pessoas vão escolher ainda fazer parte do rebanho e não olhar para serem alienados, né? Então, o próprio Nietzsche ele fala que ele escreve para poucos, que ele sabe, tipo, que poucos irão se interessar pela filosofia dele, por ser algo mais complexo, ser algo mais árduo, tipo, é uma leitura, né, complexa, então você tem que se debruçar mais, né, você tem que sair da sua zona de conforto. Então, eu tento passar essa visão para os meus alunos, né, que tenta, sabe, enxergar a realidade à sua volta, né, não seja alienado, tipo, entenda as coisas, né, como que está acontecendo, né? Eu falo, nossa, não quero que vocês sejam filósofos, podem ser, né? Tipo, vai ser um companheiro aí de profissão, né? Mas independente do que você faça, seja uma pessoa sensível, né? Tipo, não perca a sensibilidade da vida, né? Que é isso que a gente ensina, né? Formação para a vida, né? Tipo, tenta pegar algo da escola, claro que um professor de matemática, ele tem que cumprir, ele tem que ensinar ao aluno a fazer conta, ele não é aquele, né? Mas eu, enquanto professor de filosofia, eu acho que esse é meu dever, de estimular, mesmo estando num ensino massificado, mesmo assim, que a filosofia é massificada. Então, independente do que for fazer, tente pegar algo e levar para a vida, tipo, para a vida em si. A vida não é só uma carreira acadêmica, não é só trabalho, a vida é tudo. É muito mais, né? É muito mais. Tipo, se abra, né? E eu acho que um primeiro passo aí para quem está acompanhando a gente é ler o livro do Vitor aqui, Formação para a Vida, né? Vontade de Potência Educacional de Nietzsche, né? No pensamento educacional de Nietzsche. Vale muito a pena, tá muito bonito o seu livro. Muito obrigado. Quero te parabenizar. Vai ter lançamento, vocês que acompanham o Cult vão ficar sabendo também.
E quem deseja comprar o seu livro, como que faz? Bom, quem deseja comprar, né, pode comprar direto no site da editora Dialética, tá? E também ele está disponível, né, em outras, né, Na Amazon, tá? Tá na Amazon, se não me engano, Kindle. tem no Ponto Frio, Kindle. Quem gosta de ler em Kindle Isso, tem. quem prefere a versão digital tem Kindle, tem na Casas Bahia, se não me engano. E também pode comprar direto com o autor? Pode, com Com certeza. autógrafo também? Com autógrafo, ganhar autógrafo ainda de Vitor Zonzini. Isso aí. Vitor, eu quero te agradecer por esse papo maravilhoso. A gente tem certeza que a galera que está nos acompanhando aí aprendeu bastante, ou pelo menos ficou um pouco aí despertada para conhecer Nietzsche. E espero que seja a primeira de outras conversas que nós teremos. E quero mais uma vez te parabenizar por esta obra, né? Maravilhoso livro aí que você publicou. Parabéns. Muito obrigado, Rodolfo. Quero agradecer o pessoal que assistiu também, né? E eu espero ter contribuído de alguma forma, né? Passado uma mensagem boa, né? Que essa é a intenção do meu livro, tá? E a minha intenção também é fazer um livro, ter feito um livro para pessoas leigas, né? Então você não precisa ser uma pessoa extremamente ligada à filosofia, né? Que você vai entender o meu livro. Então essa é a mensagem, né, que eu quero passar, de uma afirmação de vida, né? Tipo, aproveitar a vida, né? Sem amarras. Muito obrigado, viu, Rodolfo? Nós chegamos ao final de mais um Cult e eu quero convidar você, incentivar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e a deixar um like. E eu aguardo vocês no próximo Cult. Valeu, galera!